Mas permitam-me que, no meio de tantos convidados, de tantas presenças, valorize muito a disponibilidade do Dr. Paulo Moraes por dar início a um ciclo de debates com a designação Sintrenses à Conversa com. Todas as semanas, a partir de hoje, nós teremos um convidado para nos falar de um tema. Desta vez, o Dr. Paulo Moraes, que abre este ciclo de debates e que eu agradeço a presença por ter tido uma disponibilidade extraordinária de levar a sua voz crítica, que reflete, que aponta caminhos e que, infelizmente, vivemos num país que vive mal com aqueles que têm a opinião diferente. E é tempo do país perceber que só pode construir o seu caminho se for capaz de ouvir quem pensa diferente, quem age de forma diferente, porque é na diversidade também que se encontram as melhores soluções. Dr. Paulo Moraes, muito obrigado por estar connosco, por aqui estar, por nos falar dos velhos defeitos e os novos desafios do poder local, o papel das candidaturas independentes. A lei eleitoral prevê a participação dos grupos de cidadãos nos processos autárquicos, apela ao envolvimento dos cidadãos, mas depois cria-lhes muitas barreiras e enormes dificuldades. Nós sentimos isso todos os dias. Não só no processo de recolha de assinaturas, que para o Conselho de Sintra eram apenas 4.000, mas nós já recolhemos 17.000. No que diz respeito à formalização da designação do movimento, no processo burocrático de constituição das listas, no processo do financiamento da candidatura, ficam apenas com este dado. Nós já abrimos 3 contas bancárias e só a última é que finalmente foi validada pela entidade de contas. Todas elas foram constituídas com sempre pedido de parecer à entidade de contas. Das 2 primeiras nunca tivemos nenhuma resposta, nunca tivemos nenhum parecer, nunca tivemos nenhuma indicação e só esta última é que teve parecer favorável. Portanto, dizer-vos que isto dá uma trabalheira imensa, mas não é pelo trabalho que nos demove, bem pelo contrário. Nós todos estamos ligados ao trabalho diário, quer nas autarquias, nas empresas, nas escolas, no movimento associativo. Estamos cá com um sentido de participação, de envolvimento e, acima de tudo, queremos fazer boas listas, ter bons projetos e merecer a confiança dos sintrenses. As sondagens, que apontam um caminho, mas que não decidem rigorosamente nada, dizem-nos que estamos no caminho certo. Apelo à vossa participação até ao dia 29 de setembro, num combate diário na rua, porque esta candidatura ganha as eleições na rua, está bem? Ocupando a rua, passando de palavra e afirmando-se diariamente nas freguesias com os candidatos. Quero agradecer o convite simpático que me fizeram, estou cá com muito gosto. Desejo a todos que vão participar uma excelente campanha, enfim, não só ao Marco, mas também aos outros candidatos. Espero que tenham uma campanha leal, o que nos tempos que corre nem sempre é fácil, mas espero que as coisas mantenham um excelente nível. E vou passar diretamente ao tema que me traz aqui e que tanto me preocupa. Quando me pediram para sugerir um tema, eu escolhi este tema para discutir, para conversar aqui com os meus amigos e para depois haver eventualmente um debate, que é os velhos defeitos, os novos desafios e o papel dos independentes neste processo. É evidente que cada um destes temas daria uma longa conferência, portanto eu vou ser bastante telegráfico, mas não posso deixar de focar alguns aspectos, até porque entroncam no momento em que o país vive, e já explicarei porquê. Como todos sabemos, as próximas eleições autárquicas vão provocar uma mudança radical no panorama autárquico. Mais de 150 presidentes vão ter que deixar de o ser presidentes de Câmara em todo o país por via da limitação de mandatos, o que quer dizer que vai haver, inevitavelmente, uma renovação de caras. É preciso que essa renovação de caras corresponda também a uma renovação de métodos e de forma de funcionamento das autarquias. Porque se mudarem as caras e se mantiver tudo na mesma, continuaremos com os velhos defeitos e o problema irá manter-se. E quais são os velhos defeitos? É evidente que para falar de defeitos do poder autárquico em Portugal, podíamos estar aqui 6 ou 7 horas, porque não chegaria para falar de tantos defeitos. Mas aqueles que eu considero mais relevantes hoje em Portugal e o papel mais negativo que o poder autárquico trouxe, obviamente também tem muitos aspectos positivos, mas enfim, se vamos falar dos velhos defeitos, os velhos defeitos são fundamentalmente 2. Um que tem uma relevância social terrível
e que tem a ver com a velha questão dos bois. Como muitos sabem, em particular nos grandes concelhos, invariavelmente das estruturas partidárias passam dezenas, centenas, milhares de pessoas para as estruturas autárquicas. Isto é um problema que se sentiu um pouco por todo o país, e passam sem critério, como sabem. Isto tem desde logo o problema, como muitos sabemos, muitas das vezes as sedes partidárias parecem agências de emprego, não passam quase disso, e chega uma altura, com o passar dos anos, independentemente até dos atores, porque o problema é sistémico, passa a haver uma completa, digamos, identidade quase entre as pessoas que frequentam as sedes partidárias e as câmaras e as empresas municipais. Muitas vezes são quase sempre os mesmos. Isso é terrível por várias razões e tem danos sociais grandes em Portugal. A primeira é que arranjam-se muitas vezes empregos que não são necessários e, portanto, empregos que não são necessários têm um custo económico terrível que paga invariavelmente o povo. Mas mesmo quando os empregos são necessários, obviamente que ao colocar um incompetente num lugar onde devia estar um competente, isto tem, desde logo, uma situação de injustiça. Mas, para além disso, quando se coloca um incompetente num cargo, como muitos sabem, ou todos sabem, isso depois tem um dano económico permanente, porque um incompetente colocado numa posição a tomar decisões todos os dias, isso é terrível. E isto cria, digamos, uma estrutura de recursos humanos horrível. E se é assim nos grandes concelhos, nos pequenos é muito pior. Aliás, nos pequenos concelhos, o maior empregador é sempre a Câmara. O segundo maior é, por regra, ou a Misericórdia Local, ou uma instituição de solidariedade que está ligada à Câmara. O terceiro concelho é uma média empresa que, obviamente, tem muita dependência da Câmara. O que quer dizer que, num pequeno concelho, quem não tiver uma ligação qualquer, ou ao Presidente da Câmara, ou a um afilhado ou familiar do Presidente da Câmara, não tem qualquer hipótese de ter nem emprego, nem progredir na carreira. Isto é terrível, quer nos grandes concelhos, quer nos pequenos, no plano social, mais até do que no plano económico, porque cria em Portugal uma ideia de que, em termos de recursos humanos, a competência, a capacidade de trabalho, a proficiência no que se faz, a dedicação vale exatamente zero. Porque vale a pena, nos grandes concelhos, é ser membro de um partido e nos pequenos concelhos ser afilhado do Presidente da Câmara. Portanto, isto cria uma ideia no país de que os recursos humanos têm uma lógica de funcionamento que não tem nada a ver com a competência. Isto, se hoje, obviamente há exceções, em particular nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, em que há outras formas de obter empregos, felizmente. Mas na maioria do país, em 90% dos concelhos do país, a ideia de que a competência serve para obter um emprego é zero. Isto cria uma estrutura de recursos humanos completamente enviesada. Não é por acaso que nós temos a ideia que só se obtém emprego por cunha, que só se consegue progredir por favor, etc. Isso é uma ideia real na maioria dos concelhos de Portugal, em particular nos mais pequenos, em que é uma ideia absoluta, e nos maiores, não sendo uma ideia absoluta, é uma ideia predominante e nenhuma estrutura de recursos humanos num país consegue produzir alguma coisa de jeito com esta lógica. Enfim, como todos sabem, em qualquer país não há recursos mais importantes que os recursos humanos. Aliás, há muitos países que têm petróleo e então continuam a ser pobres, porque os recursos humanos são os mais importantes. E se nós desvalorizamos desta forma os recursos humanos, estamos liquidados, quer do seu ponto de vista económico, mas sobretudo do seu ponto de vista da saúde social. Este é, no meu ponto de vista, um dos dois maiores defeitos. Qual é o segundo? Ao mesmo nível, nem é primeiro nem segundo. Tem a ver com os negócios da área do urbanismo. A forma como foi gerido o urbanismo nos últimos 20 anos em Portugal não só foi profundamente injusta, como permitiu a instalação de máfias autênticas ao longo de todo o país, como nos trouxe à dívida privada gigantesca que temos em Portugal. Quando ouvirem dizer, como já ouviram de certeza absoluta, que estamos em crise porque os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, o que tem que responder a quem disser isso é: quem gastou acima das suas possibilidades foram os promotores imobiliários, coniventes com grande parte das câmaras deste país, e isso chama-se funcionamento do urbanismo. Eu convidava-vos aqui a fazer um pequeno exercício, que é: para que é que deve ser, como é que deve funcionar o plano do urbanismo numa qualquer Câmara Municipal? Deve ser para planear o território em função do interesse coletivo, depois deve ser para licenciar em função do que é planeado e, finalmente, para fiscalizar que tudo se faz conforme foi planeado e licenciado. Ora, há em Portugal exceções a esta situação nos últimos 20 anos, foram a grande maioria.
A grande maioria. Não é a maioria dos vereadores nem dos presidentes de Câmara que estiveram envolvidos nisso, mas a minoria que esteve envolvida nisto mexeu em 90% da massa económica correspondente. O que é que acontece habitualmente em muitos dos concelhos do nosso país, e aconteceu em tempos diferentes, em diferentes concelhos, mas aconteceu um pouco por todo o país. Aliás, quando, enfim, eu fui eleito autarca na Câmara do Porto, já lá vão 12 anos, portanto, penso eu, aqui em Sintra também houve uma mudança que decorreu, em parte, por problemas que têm a ver com isto que eu estou a dizer. Como penso que muitos sabem, em Sintra há muitos prédios que nem sequer respeitam as plantas que estão na Câmara Municipal, e isso não aconteceu por acaso, aconteceu por diversíssimas razões. Bem, aquela mais próxima é falta de fiscalização, mas essa é apenas aquela que é visível, não é? Portanto, há montante, muitos fenómenos que levaram a que isso acontecesse. Mas então, o que aconteceu invariavelmente em Portugal, e aqui vou ter que abreviar porque isto estaria 2 horas de conversa, é que promotores imobiliários, em tempos diferentes e em concelhos diferentes, mas um pouco por todo o país, promotores imobiliários com poder político, com capacidade de influência política, andaram a comprar terrenos em reservas agrícolas, reservas ecológicas, transformaram-nos em terrenos urbanizáveis, o que quer dizer que um terreno que valia 4 milhões de euros, de repente passa a valer 20 milhões. E por aí, um terreno que valia 100 mil passava a valer 1 milhão. Invariavelmente, este tipo de valorizações de 700, 800, 900% leva a que se instalem verdadeiras máfias, porque negócios com esta capacidade de rentabilidade em Portugal só há 2, que é o tráfico de droga e o urbanismo. Eu tenho visto isto repetidamente, mas só o tráfico de droga e o urbanismo é que geram margens desta dimensão. Com a agravante que no tráfico de droga, de vez em quando, ainda há um traficante preso. E além disso, além de ser um traficante preso, no tráfico de droga, de vez em quando, também há apreensões de droga. No urbanismo também não há apreensões. Não se apreende nada. Nem se aprende, nem se apreende. Bom, e quando isto aconteceu, invariavelmente, construíram-se casas. Estou a falar de casas de habitação coletiva, é evidente, aquilo que habitualmente os senhores chamam propriedade horizontal. Não estou a falar de quem fez uma pequena vivenda, porque isso é outro. Estou a falar de propriedade horizontal. Prédios de 10, 15, 20 andares, que invariavelmente custaram aos seus compradores, nos últimos 20 anos, 35% a 40% mais do que o seu real valor. Porquê é que as pessoas pagaram 35% a 40% mais? Porque o peso político, a influência política, entrou também no preço da casa. Aqui na sala há seguramente quem comprou um apartamento, um T3, um T2, o que for, há 20 anos, e quem comprou um T3 há 20 anos, além de comprar a casa, comprou também a influência política, que vale 35% a 40%. Aliás, onde reparar que hoje, qualquer casa, apartamento, digo, tem sempre 3 valores, que é o seu valor real, que é aquele que nós achamos que a casa vale, gostaríamos que valesse, é o seu valor fiscal, que tem a ver com o IMI, e o seu valor bancário, que tem a ver com o crédito bancário. Obviamente, quando estes 3 valores convergirem, que é o que inevitavelmente vai ter que acontecer, bom, os bancos nunca perdem dinheiro em Portugal, como sabem, e o fisco também não. Então quem é que vai perder? O detentor da casa. Isto quer dizer 35% a 40%. Isto quando as casas foram feitas. Muitos casos há, em que os terrenos foram valorizados, e quero só fazer aqui um parêntese. O regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, quando entrou em vigor, penso que em 98 ou 99, tinha lá uma cláusula, um artigo que dizia: só pode haver alteração da classificação de solo se for devidamente fundamentada nos termos de um regulamento a publicar em 6 meses. Ou em 3 meses ou em 6 meses. Sabem quanto tempo demoraram nestes 6 meses? 10 anos. Ou seja, houve um vazio legal durante 10 anos para que tenha sido a balda absoluta nesta matéria. A completa rebaldaria. Então o que aconteceu é que ao longo de todo o país e ao longo de muito tempo foram sendo valorizados os terrenos e chegámos à situação em que hoje, infelizmente, nos encontramos, em que, como disse, construíram-se casas que foram vendidas a 35%, 40% acima do seu real valor. Outras situações houve em que não se construíam casas, mas os terrenos eram valorizados porque ali ia passar uma qualquer SCUT, ou a linha de atravessamento TGV, ou qualquer equipamento público, e então o preço de expropriação já não era o preço inicial, era um preço inflacionado,
por via de uma licença de construção ou de um alvará de loteamento. Vejam o absurdo que é um país em que entidades públicas, chamadas câmaras, andam a valorizar terrenos a privados para que depois os privados vão vender mais caros ao Ministério das Finanças ou das Obras Públicas. Grande parte do preço das SCUT, que ficaram caríssimas, e hoje pagam-se as rendas elevadíssimas, é decorrente deste facto. Terrenos que eram agrícolas foram valorizados e foram pagos muito mais caros. Bom, e outras situações houve também, em que nem sequer se construiu nem SCUT, nem TGV, nem coisa nenhuma, em que, numa associação verdadeiramente mafiosa entre promotor imobiliário, administrador do banco e autarca, terrenos agrícolas foram transformados em terrenos urbanizáveis pela via de um alvará de loteamento, Depois, estes cavalheiros mandavam fazer um projeto muito bonito num gabinete de arquitetos ou de engenheiros, iam ao banco e pediam um financiamento que, em regra, valia 40 ou 50 vezes mais o valor do terreno inicial. E o que é que deixavam lá como garantia? O terreno com as couves iniciais. Bom, o caso mais conhecido destes foi aquele que envolveu Duarte Lima, Exaltino, Moraes, aqui bem perto, mas foram centenas e milhares de casos destes, que fizeram com que hoje, na banca portuguesa, haja uma bolha imobiliária gigantesca por esta via. Só no BPN estima-se que isto valha mais de 2 mil milhões de euros. Bom, o que é que são 2 mil milhões de euros? A crise política, que começou quando se deu aquele chumbo no Tribunal Constitucional de 4 normas do Orçamento de 2013 e que aparentemente terá acabado ontem, não se sabe, vamos lá ver, mas essa crise política fez-se, ou resultou, de um buraco de 1.000 milhões de euros. Só o buraco do BPN é o dobro do valor desta crise política. Bom, e com este tipo de operações o que é que aconteceu? No início da crise, dezembro de 2008, início de 2009, 70% da dívida privada portuguesa era dívida imobiliária. Não foram os portugueses que andaram a comprar telemóveis, tablets e férias ou automóveis que criaram a dívida privada. Não. 70% da dívida privada era dívida imobiliária. A história de que os portugueses terão andado a gastar acima das suas possibilidades representa apenas 15% da dívida privada. Bom, só por curiosidade, e os outros 15% que faltam? Os outros 15% são o que a banca disponibiliza, em termos de financiamento privado, a toda a atividade económica do país. Têxtil, calçado, pescas, agricultura, o que mais se lembrarem, vive em Portugal apenas de 15% da dívida privada, o que é obviamente suicida para qualquer economia. Enfim, fecho este parênteses, que é talvez até a parte mais triste. Nenhum país consegue sair deste buraco se financia 5 vezes mais a especulação imobiliária e a respectiva corrupção do que todo o resto da atividade económica. E por isso, a crise, a componente da dívida privada da crise, tem origem na especulação imobiliária, que por sua vez se baseou muito em corrupção nos pelouros do urbanismo das autarquias. Portanto, os velhos defeitos são de facto, por um lado, em termos de incidência social, o fenómeno dos bois, enfim, vou abreviar assim, em termos de influência económica na vida do país, são os problemas do urbanismo. Por isso, é fundamental que com esta mudança de poder autárquico, em que vão mudar muitas caras, centenas de caras, milhares de caras, por esse país fora, mudem as caras, mas mudem sobretudo as práticas. E para mudarem as práticas tem que se mudar o sistema. Porque assim, com o sistema atual, realmente isto é um sistema que está organizado para gerar este tipo de fenómenos e por isso, enfim, espero que esta mudança corresponda de facto a uma mudança radical, não tanto dos atores, mas mudança da peça que se está a jogar, porque a peça que andamos aqui a jogar, enfim, eu poderia falar de muitos mais velhos defeitos, mas enfim, o tempo também é limitado e no debate poderemos falar de outros, mas eu gostaria de, nesta conversa com os meus amigos, chamar a atenção para o dano social, que é o fenómeno dos bois, que destrói uma sociedade em termos de recursos humanos, e para o dano social e económico, que é o fenómeno do urbanismo, que destruiu toda uma estrutura de dívida privada que é nossa, que agora estamos a pagar. Aliás, a bolha imobiliária que está na banca vai inclusivamente ser financiada por crédito que vem da Troika, que vai pagar no final quem? O povo, através dos seus impostos. Por isso, nós estamos, em parte, na situação de crise que estamos, pelo funcionamento dos pelouros do urbanismo das câmaras municipais. Vêm aí novas eleições e então, terceiro ponto, o papel dos independentes. Obviamente que o papel dos independentes, há, como nós sabemos, independentes de muita proveniência, independentes que venham do poder, independentes que vêm da oposição, independentes que vêm dos partidos, independentes que vêm da sociedade civil e que agora emergem.
todos esses são muito importantes para refrescar esta lógica partidocrática. Eu, como devem imaginar, sou convidado para falar em muitos locais, em muitas candidaturas, enfim, quando as pessoas merecem consideração e respeito, eu falo, naturalmente, sejam partidárias ou não, mas falo com mais gosto em candidaturas independentes, porque eu acho que os independentes têm aqui um papel acrescido, porque estão fora da lógica partidocrática que tem sido perversa para o país. A lógica de partidocracia é uma lógica que, a nível de poder local, se faz sentir nas distritais. Eu penso que, enfim, quem acompanha a vida pública portuguesa sabe que os centros de poder, onde há sindicatos de voto, financiamento partidário, etc., é, por um lado, a nível nacional, mas, sobretudo, a nível distrital, e há que desmantelar um pouco essa lógica partidocrática, que no fundo, está nas distritais dos partidos. Aliás, em Portugal, os distritos são uma realidade que já não serve para nada, a não ser para servir as distritais dos partidos. Já nem governadores civis existem, mas porque é que ainda há distritos? Para satisfazer as distritais, porque ninguém consegue desmantelar as distritais dos vários partidos. Enfim, aqui não há, como sabem, inocentes. E os independentes penso que podem ter esse papel. As candidaturas independentes são candidaturas que partem com uma desvantagem grande. Portanto, apesar de, nos termos constitucionais, as eleições deverem ser livres e justas, elas não são verdadeiramente livres e justas, porque, à partida, o acesso dos candidatos ao eleitorado não é equitativo. Não é equitativo, desde logo, porque, por razões formais, que não são para mim as mais importantes, porque, enfim, o candidato já referia, o Dr. Marco, que é a questão dos logotipos, a questão da utilização do nome, enfim, há todo um conjunto de constrangimentos que os independentes têm, que os partidos não têm, até porque os partidos têm o alvará que lhes permite candidatarem-se onde quiserem e quando quiserem. Depois há questões fiscais que são completamente inadmissíveis, como seja os independentes terem que pagar a IVA e os partidos não terem. Mas, enfim, estas questões fiscais, financeiras, formais, são graves porque não garantem, digamos, justiça e equidade. Mas as mais graves não são essas. As mais graves são que, de facto, a nível local, começando por aí, não há igualdade no acesso ao eleitorado por parte de partidos e de independentes. Desde logo porque os partidos dispõem de recursos quase ilimitados, dispõem das subvenções que recebem por terem deputados no Parlamento e utilizam recursos ilimitados nas suas campanhas locais. E o Estado português, que meios é que garante aos candidatos para cederem ao seu eleitorado? Em 2013, os mesmos meios que existiam em 1976. Ou seja, a única garantia que o Estado português dá aos diversos candidatos para acesso ao eleitorado são os tempos de antena, que têm o mesmo modelo que existia nos primórdios da democracia. O mundo evoluiu, já deu não sei quantas voltas, já caiu o muro de Berlim, já há telemóveis, internet, etc. Mas o acesso que a legislação portuguesa dá aos candidatos para falar com os seus eleitores é exatamente igual ao que acontecia em 1976. Apesar de tanta inovação que existe em Portugal, o Parlamento ainda não se lembrou de outra forma. Isto não é só nas autárquicas, este problema existe também nos outros atos eleitorais. Mas ainda ninguém se lembrou, nomeadamente na Comissão Nacional de Eleições e no Parlamento, previamente, de encontrar mecanismos para que os candidatos tenham acesso ao eleitorado. Naturalmente, está previsto que há tempos de antena, etc., etc., mas que são, obviamente, nada equitativos, porque nós sabemos os meios que os partidos têm e que os independentes, por regra, em Portugal não têm. E se isto é grave a nível local, e penso que aqui a Comissão Nacional de Eleições tinha que, desde já, tomar uma atitude qualquer nesse sentido, porque eu recordo que, nos termos da legislação eleitoral autárquica, que alguns já terão lido, outros não, os princípios, no que tem a ver com campanhas eleitorais, propaganda, etc., devem ser respeitados a partir do momento da convocação das eleições. Ou seja, campanha pré-campanha, se dividirmos a campanha como o período oficial de campanha, pré-campanha, o tempo que vai entre a convocação das eleições e o início da campanha, em princípio, nos termos da lei, todos deveriam ter equidade no acesso aos eleitores. E, obviamente, não têm. E a Comissão Nacional de Eleições deveria encontrar mecanismos de garantir às candidaturas independentes e aos partidos que não têm assento parlamentar os mesmos meios dos partidos que têm assento parlamentar. Mas se isto é grave a nível local, é tanto mais grave em termos de um fenómeno nacional, e que é este. Como todos sabem, hoje
nos canais de televisão. Este problema que eu vou falar, também sendo nos jornais e nas rádios, mas é particularmente mais grave nos canais de televisão. Como todos sabem, há comentadores residentes nos vários programas que representam os partidos com representação parlamentar. Passa a redundância. Ora, hoje, ontem, daqui a um mês e eventualmente mesmo durante a campanha, nós vamos ter permanentemente os partidos com assento parlamentar a fazerem campanha pelos seus candidatos, enquanto os outros partidos e os independentes são perfeitamente afastados desse tipo de debate.